Na vasta savana africana, sobre a luz prateada de uma lua cheia avermelhada, a pequena aldeia de Kulabai se preparava para mais uma noite. Era época de colheita e os habitantes estavam exaustos após um dia longo de trabalho. No entanto, um velho caçador chamado Kofi estava inquieto. Ele conhecia os sinais: a lua tingida de vermelho, o silêncio estranho que dominava a noite e o sumiço de animais nos últimos dias da região. É o espírito de Nyoka, disse ele olhando para o céu. O predador noturno que caminha como um homem, mas caça como fera. A maioria dos aldeões riram da sua cara. Para eles, histórias de lobisomem eram apenas mitos, contos usados para assustar crianças. Mas a jovem Asha, aprendiz de curandeira, acreditava nele. Seu avô também falava dessas lendas, e ela ainda sabia que mitos muitas das vezes tinham um fundo de verdade. Quando a aldeia mergulhou na escuridão da noite, os primeiros sons chegaram, uivos distantes, seguidos de um silêncio cortantes. Os cães da aldeia, que normalmente latiam por qualquer motivo, estavam escondidos, gemendo de medo. De repente, um grito rasgou a noite. Os aldeões correram para a praça central, onde encontraram um homem muito ferido, coberto de sangue, balbuciando incoerentemente. Ele era o pastor da aldeia vizinha e murmurava sobre uma criatura enorme, com os olhos brilhantes como fogo, que atacara seu rebanho. Antes que alguém pudesse reagir, o som de patas pesadas ecoou próximos. Um vulto surgiu na escuridão. Era uma criatura alta, com um corpo coberto de pelos negros, garras afiadas e focinhos alongados. Exalava o odor da morte. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado que fazia os corações congelarem. O caos tomou conta da aldeia. Alguns correram para suas casas, enquanto outros tentaram pegar armas improvisadas. Kofi, armado com sua lança ritual, posicionou à frente de Asha e gritou: "Fiquem juntos." É assim que ele caça, separando as presas do grupo. Mas a fera era rápida e astuta. Ela saltava entre as cabanas, derrubando cercas e atacando com uma força brutal. Gritos de terror ecoavam enquanto os aldeões tentavam resistir. Asha, em meio à confusão, lembrou-se de um antigo ritual que seu avô lhe ensinara. Ele dizia que o lobisomem só podia ser repelido com a mistura feita de cinzas de baobá e raízes de acácias. Sem hesitar, ele correu para a cabana do curandeiro, onde sabia que havia os ingredientes. Enquanto isso, Kofi enfrentava a criatura. Embora corajoso, ele sabia que suas chances eram mínimas. Cada golpe de lança parecia apenas irritar o monstro, que o atacava com garras implacáveis. Quando a criatura finalmente encurralou Kofi, Asha surgiu com uma tigela cheia de misturas ancestrais. Com coragem, ela jogou o pó no rosto da fera, que soltou um uivo ensurdecedor, e recuou. Seus olhos queimavam como brasas, e a pele parecia ferver, onde o pó a tocara. Aproveitando um momento de distração, Kofi arremessou a sua lança, atingindo o coração da criatura. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, enquanto o monstro se contorcia no chão. Antes de finalmente se transformar em um homem, os aldeões aterrorizados reconheceram o homem como um comerciante que frequentemente visitava a região. Ninguém sabia como ele havia se transformado, mas Kofi explicou. Às vezes, o espírito da savana acolhe seus caçadores. Ele testa a humanidade deles, mas nem todos passam testes. Desde aquela noite, a aldeia de Kulabai nunca mais viu o lobisomem. No entanto, sob cada lua cheia, os habitantes se reúnem ao redor da fogueira para contar a história de coragem e união que os salvou. Lembrando-se de que, na escuridão, o verdadeiro perigo pode ser mais humano do que imaginam. Boa noite.
pequena vila de São Raimundo, cravada no coração da Amazônia, as noites eram tão densas quanto a própria floresta que a rodeava. Os moradores viviam em harmonia com a natureza, mas temiam o desconhecido que se escondia na escuridão. Entre os mais velhos, circulavam histórias de criaturas sobrenaturais que habitavam as florestas, mas nada havia abalado tanto o povoado quanto o que aconteceu na lua cheia de julho. Era uma noite abafada e o céu estava iluminado pela lua cheia, que parecia maior do que nunca. Jacinto, um jovem caçador conhecido por sua coragem, decidiu aventurar-se na mata em busca de caça para abastecer sua família. Armado com um facão e sua velha espingarda, ele entrou na floresta ignorando os avisos dos mais velhos. As horas se passaram e a floresta, que normalmente estava cheia de sons de vida, mergulhou em um silêncio inquietante. Jacinto sentiu um calafrio, mas continuou avançando. Foi então que ele ouviu um uivo distante, longo e profundo, que reverberou na noite. Era como o de um lobo ou cachorro. Era algo primal, quase humano. Jacinto acelerou o passo e, tentando retornar à vila, mas o som de galhos quebrando e passos pesados o seguiam. Quando ele olhou para trás, avistou uma sombra enorme movendo-se entre as árvores. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que aquilo não era uma onça ou qualquer outro animal da floresta. Era uma criatura ereta, com o corpo coberto de pelos negros, olhos brilhantes como brasas e presas que reluziam à lua cheia. Sem pensar, Jacinto disparou sua espingarda. O barulho ecoou pela mata, mas a criatura apenas rugiu, furiosa, antes de avançar sobre ele. Jacinto conseguiu desviar do ataque inicial e usou o facão para se defender, mas sabia que não tinha chance contra algo tão rápido e forte. O que salvou Jacinto foi a chegada dos outros moradores que, preocupados com sua demora, haviam organizado uma busca. O barulho dos passos e das lanternas assustou as criaturas, que soltou um último uivo antes de desaparecer na mata. Quando os moradores encontraram Jacinto, ele estava ferido, mas vivo, com marcas profundas de garras em seus braços. Nos dias seguintes, Jacinto contou suas histórias. Alguns acreditaram, outros zombaram. Mais ou mais velhos apenas balançaram a cabeça, murmurando sobre a maldição da floresta. Desde então, ninguém mais se atreveu a caçar nas noites de lua cheia, e a vila reforçou as crenças em amuletos e rezas para afastar o mal. Mesmo assim, até hoje, quando a lua cheia brilha sobre o São Raimundo, é possível ouvir ao longe o uivo profundo que traz à memória o encontro de Jacinto com o lobisomem da Amazônia. Boa noite. Boa noite. Me chamo José Luiz, tenho 59 anos. Hoje contarei uma história que aconteceu com meu cunhado, por volta dos anos 64 e 65. Nessa época, eu tinha apenas 19 anos e frequentava a casa da família da minha esposa. Foi onde eu vi esse relato contado pelo meu cunhado Joel. E assim ele contou. Ele gostava muito de visitar um amigo que morava distante da sua casa. Nessa época, ele havia comprado uma bicicleta da marca Monarch. Então ele estava todo bobo. Era maior cuidado com sua bicicleta. Ele estava tão bobo que não emprestava a ninguém. Certa vez, ele foi visitar seu amigo para prosear um pouco. Nesse dia, a minha sogra disse para ele não voltar muito tarde, porque estava próximo da paixão. E nesse período, acontecia muita coisa sobrenatural. Ele respondeu com um tom de sarcasmo que não tinha medo, e que, como estava de bicicleta, nada conseguiria pegá-lo. E assim ele foi. Já quase por volta das 11 horas da noite, ele resolve voltar para casa. Ele conta que a lua estava muito cheia e que iluminava o caminho. Quando estava quase na metade do caminho,
ele começou a sentir uma forte dor de barriga. Deveria ter sido por causa do doce de bananada caseiro que ele comeu na casa do amigo. Já quase perto de casa da sua mãe, faltando mais ou menos uns 100 metros, ele não aguenta mais de dor e resolve fazer as necessidades ali mesmo, na moita que havia dentro do pasto. Então ele encosta sua bicicleta próxima ao cercado e atravessa para o lado de dentro. Só que o inesperado aconteceu. Do jeito que ele atravessou o cercado, ele já arriou nas suas calças atrás da moita e começou a fazer suas necessidades. Quando ele olha para o lado, ele avista uma criatura muito grande que vinha um pouco distante, farejando o ar. Ele diz que o susto ao ver aquele ser humanoide, com os olhos que pareciam de fogo, olhando para sua direção, foi tão grande que ele só levantou as calças e começou a correr em direção à sua casa, abandonando até sua bicicleta que ele tinha tantos ciúmes. A criatura, percebendo essa movimentação, o perseguiu por dentro do pasto até perto da sua casa. Quando ele conseguiu chegar, só deu tempo dele bater na porta chamando sua mãe e logo em seguida ele desmaiou de tanto medo. A mãe dele conta que não viu nada, mas escutou o barulho de algo correndo no mato. Ela arrastou meu cunhado para dentro e trancou a porta. Depois que ele acordou, ele disse que uma criatura peluda de olhos muito vermelhos, parecendo brasas, o perseguiu por dentro do cercado. A mãe dele o advertiu dizendo que avisou para ele que na época de paixão as criaturas sobrenaturais vagam pelas noites e que aquilo deveria ser um lobisomem. Ele nunca mais voltou tarde da casa do seu amigo e sempre levava consigo um facão amarrado no quadro da sua bicicleta. Essa foi a história que meu cunhado contou, o dia em que ele foi perseguido pela fera da noite. Boa noite. Olá, me chamo Matheus. A história que contarei aqui aconteceu comigo e minha família. Na época, eu tinha 8 anos. Esse relato aconteceu na cidade de Guaxindiba por volta dos anos de 99. Pois bem, vamos ao relato. Minha família sempre foi muito humilde e morávamos próximo a um córrego, mas éramos felizes apesar das dificuldades. Como todas as famílias do interior de cidades, tínhamos criações de galinhas, porcos e outros animais. Tínhamos também uma cachorra muito valente por sinal, que se chamava Bolinha. Ela era muito companheira. Sempre que íamos à igreja, ela nos seguia e ficava do lado de fora até o término do culto. Nessa época, ela estava com filhotes recém-nascidos. E para quem já teve cachorra, sabe o quanto ela fica braba quando tem filhotes. Pois bem, morávamos próximo a um córrego. O único jeito de atravessar era de canoa. A maioria das pessoas que moravam por ali tinha as suas canoas. Com a minha família não era diferente. Também tínhamos a nossa. Eu e meu irmão chamado Tiago gostava muito de passear pelo córrego. Num dia desses, passeando pelo córrego, descobrimos uma casa rodeada pelo rio. O morador de lá era estranho, sempre barbudo, maltrapio, e ele andava sempre com roupas sujas e rasgadas. Havia um boato que os moradores contavam que ele se transformava em lobisomem. Porém, nunca aconteceu nada de estranho. Mas na semana da quaresma, os moradores da redondeza começaram a falar de ataques brutais às suas criações. Falavam que a criatura era estranha, atacava e devorava suas galinhas, e até mesmo um porco filhote. Minha família, temendo ser atacada por esse tal animal misterioso, parou até de ir aos cultos à noite. Passamos a ir somente nos cultos de domingo pela manhã. Tínhamos o costume de sempre ficarmos juntos à noite para assistir TV. Na época, era aquelas primeiras TVs inventadas, aquelas de tubo, sabe? Meu pai era marceneiro, trabalhava no estaleiro fazendo barcos. Com muito sacrifício conseguiu comprar essa TV. À noite era o nosso divertimento ficar assistindo TV juntos.
Mas numa noite chuvosa aconteceu o inimaginável e algo que marcou minha vida até hoje. Estávamos reunidos dentro de casa, com tudo fechado, porém a porta estava destrancada. Começamos a ouvir um barulho estranho vindo do galinheiro. Uma algazarra total. As galinhas estavam fazendo um barulho como se alguém tentasse pegá-las. Isso assustou todos nós, e logo pensei no pior, que fosse o lobisomem. E realmente, se aquilo não era o lobisomem, eu não sei o que era. Logo em seguida, uma coisa começou a correr muito rápido, rodeando nossa casa. Os passos eram pesados, como se fosse algo muito grande. Meu pai, muito corajoso, queria sair para conferir, mas minha mãe segurou ele, dizendo que não. Nesse momento, a criatura que estava lá fora veio correndo até a porta e começou a arranhar, como se soubesse que estávamos ali dentro. E olha que estávamos todos em silêncio total. Eu estava grudado com meu irmão de tanto medo. A nossa cachorra, Bolinha, percebeu a criatura tentando entrar e começou a correr atrás do bicho. Me lembro dela latir muito e ficar rodeando a casa atrás da criatura. Aparentemente, essa tal criatura tinha medo de cachorros, porque saiu em disparada para o pasto que havia do lado da minha casa. No outro dia, quando meu pai foi no galinheiro, havia muito sangue e muita pena espalhada para todo lado. Mas graças a Deus, a nossa cachorra e os filhotes estavam bem. Depois desse ocorrido, os ataques pararam. Nunca mais eu e meu irmão vimos aquele cara estranho. Essa foi a minha experiência vivida diante da criatura que eu acredito ser o lobisomem. Boa noite.